precisamos sim desse avivamento, meu Deus, para podermos avivar a nossa casa, transformar a nossa família, meu Deus, mudar o coração dos nossos familiares. Pai, por isso nós te pedimos, vem com teu poder, vem com a tua unção e com a tua graça sobre a vida de cada um de nós, ó Pai, quebrando, meu Deus, todos os grilhões e cadeias, dissipando, meu Pai, todas as obras das trevas e avivando, ó, derramando fogo e unção do alto, ó, despertando a nossa vida, Pai, para o quanto que nós precisamos orar, oh meu Deus, nos envolver contigo, buscar a tua presença, Pai. Nós temos que saber, ó Deus, o quanto, meu Pai, dependemos da tua palavra, o quanto precisamos, meu Deus, da tua direção, ó, o quanto necessitamos da tua instrução, Pai, da sabedoria que vem pelo Senhor, para sermos abençoados, para abençoar a nossa casa, a nossa família, Deus. Por isso eu te peço, vem, Pai, abençoa, meu Deus, cada alma, cada vida, Senhor, cada um de nós, Senhor, para que nós possamos fazer a tua vontade, para que nós possamos, meu Deus, andar na tua vontade, e em nome de Jesus, Senhor, ver toda a nossa casa, ver toda a nossa família servindo ao Senhor. Levante as tuas mãos para os céus e diga assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, e nessa fé eu venho determinar o avivamento na minha vida e na minha casa, pois eu quero, Senhor, toda a minha família na tua casa servindo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, igreja. Uma boa noite a todos. Vamos sentar. E em nome de Jesus, vamos receber mais de Deus. Nesse clamor pela família, é muito importante que a gente venha clamar com vontade, clamar com desejo, realmente buscar a presença de Deus para ver a nossa casa transformada e mudada. Casamento, marido, esposa, filho, filha, pai, mãe, toda a nossa família na casa de Deus. Agora, para a gente alcançar isso, porque é um desejo que eu tenho, é um desejo que você tem? Salvar a tua casa, tua família, amém? Nós aprendemos esses dias aqui que nós temos que reger o coração, não é isso? Aprender de Deus, andar com Deus, seguir a direção de Deus, para ver a bênção de Deus acontecer, para ver o milagre de Deus se manifestar dentro da nossa casa, da nossa família. Então tudo isso é necessário, nós precisamos disso. Reger o coração, buscar Deus acima de tudo. Reger o coração, servindo a Deus acima de todas as coisas. Fazer a vontade de Deus com o coração sincero e dirigido por Ele. Nós precisamos andar com Deus, estar com Deus, para que as bênçãos e os milagres de Deus se manifestem na nossa vida e também na nossa casa, também na nossa família. E a pastora falou aqui no início que primeiro você precisa estar bem, né? Precisa avivar, para que você veja as coisas acontecer em casa. E é verdade. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Abra a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Vamos ler desde o versículo 1 para a gente entender direitinho aqui. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne.
porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, os filhos dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Diga amém, Jesus. Deus, ele olhou sobre a face da terra e falou: não dá. O homem, ele está fazendo isso, fazendo aquilo, uma sorte de coisas. Ele se arrependeu de haver feito o homem e ele decidiu: eu vou acabar com tudo. Que foi a hora do dilúvio. Deus, ele teve essa decisão. Eu vou destruir, vou acabar com todo ser humano. Só que nesse momento, ele olhou para Noé, como diz aqui, Noé achou graça diante de Deus. O coração de Noé era segundo o coração de Deus. O coração de Noé tinha o reger de Deus em sua vida. Ele temia Deus. Ele confiava em Deus. Noé andava com Deus. Amém? Por ele estar com Deus, viver com Deus, andar com Deus, Deus decidiu destruir, mas olhou para Noé. Ele disse: vou destruir todo ser humano. Na hora, peraí, e Noé? Tem Noé. Vamos continuar. 9. Essas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás a em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundos e terceiros. 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Diga amém, Jesus. Antes de Noé enviar o dilúvio, ele falou, antes de Deus enviar o dilúvio, ele falou com Noé, um homem que andava com ele, que tinha um coração segundo Deus. Noé falou com ele, ou Deus falou com Noé: Noé, eu vou destruir a terra. Deu toda a instrução para Noé. Noé, você vai fazer desse jeito, você vai construir uma arca. Falou o tipo de madeira, como que ele tinha que fazer, quanto de altura, quanto de largura, quanto de comprimento, quantos andares. Deus deu toda a instrução para Noé. Aí eu paro e penso assim, né? A gente pode pensar, por que Deus teve tanto trabalho? Porque Noé era um homem de Deus. Noé era uma pessoa que andava com Deus. Eu e você hoje, se nós somos pessoas, ou formos pessoas que andamos com Deus, Deus, antes de qualquer coisa que possa vir sobre a nossa casa, a nossa família, Deus vai falar com a gente. Deus vai nos dar instrução de como agir para evitar uma tragédia. Deus nos dá uma instrução de o que fazer para evitar uma perca do casamento. Deus dá uma instrução de como agir para salvar um filho que está perdido. Deus nos dá instrução de como fazer para orar, batalhar, determinar e vencer o mal. Amém? Quando nós somos de Deus, ou andamos com Deus, seja na sua palavra, ouvimos, obedecemos, seguimos o que Deus manda, Deus sempre vai nos instruir. Você não ficará perdido e muito menos a sua família. Diga assim: eu tenho que ser o Noé da minha família. Amém. Se nós formos os Noés
e as Noéias de hoje, né, na nossa casa, na nossa família, não haverá perdição na nossa casa. E antes de qualquer coisa que possa vir sobre a face da terra, Deus fala com a gente. Fala, pastor? Fala. Como assim? Eu vou repetir mais uma vez o que eu já disse aqui várias vezes. Deus, ele fala com a gente no culto. Quando aconteceu algo, muitas vezes a pessoa tem instrução e a explicação de o porquê aconteceu. Porque Deus, ele é sábio e ama, e muitas vezes ele até explica as coisas para a gente. Ou Deus, ele está falando com você, te preparando para o dia de amanhã. Deus está te orientando, te dando a instrução para como você agir, para que o amanhã não te pegue de surpresa. Amém ou não? Deus falou com Noé. Noé, eu vou fazer isso. Noé poderia ter ignorado a Deus. Ou não? Poderia. Abaixa só um pouquinho esse som aí. Noé, ele poderia ter dito assim, ó Deus, mas eu vou construir isso aí, como é que vai ser isso? Poxa vida, é complicado. Não. Ele ouviu a Deus e decidiu obedecer. E obedeceu. Começou a construção da arca. Foi tido como louco, foi tido como um velho gagá, foi tido como alguém que estava variando na vida, mas ele continuou. Continuou trabalhando, fazendo. Eu imagino até a sua família olhando, pensando, hein? Será que não tá certo? Esse velho aí tá meio... Nosso pai tá meio estranho, né? Marido, você tem razão do que Deus falou com você? Quantas vezes você mesmo que é casado, com algo que você foi fazer para Deus, na igreja, e alguém te questionou? De repente até o teu marido, a tua esposa te questionou. Você tem certeza que isso é de Deus? Realmente é assim que você tem que agir? É dessa forma que nós temos que ir? Não, mas Deus falou. Mas peraí, não foi o pastor que falou, não? Você tem certeza que foi Deus que falou através dele? De repente você foi questionado várias vezes já. Se você ouviu seu cônjuge, com certeza você deu com os burros na água e você é testemunha disso. Você mesmo é testemunha disso. Agora, o dia que você não ouviu, você ouviu a Deus, nesse quesito de ouvir Deus. Você ouviu a Deus, ignorou qualquer outra pessoa, eu tenho certeza que você mesmo é testemunho da sua vitória. Amém? Você venceu. Amém? Você triunfou. Diga a pessoa do seu lado, acorda, meu irmão. Isso. Tem ar-condicionado ligado? Se tiver, desliga tudo. O povo está dormindo. Coloca no gelado aí. Isso. 16 graus abaixo de zero. Acordar todo mundo aqui. Vocês estão dormindo, pessoal. Acorda aí. Deus, ele sabe exatamente as coisas que estão acontecendo e as que virá acontecer amanhã. Ele dá toda a instrução para a gente. Toda a direção. Nós começamos esse ano o clamor pela família. Você acha que é à toa? É uma direção que Deus deu. Dobrarmos o joelho toda quarta-feira, quem pode dobrar, é claro, quem não pode, ora de pé mesmo, mas tudo que pode dobrar o joelho, dobra o joelho e ora. Quem não pode dobrar o joelho, ora de pé, mas com o espírito quebrantado diante de Deus. Orando e buscando a presença de Deus pela nossa casa, pela nossa família. Irmão, quantos dilúvios que já poderiam ter vindo da nossa casa e não veio porque nós começamos a orar. Quantas desgraças ou desastres já poderia ter acontecido com alguém da nossa família e não aconteceu. Por quê? Porque você começou a interceder. Deus olhou para nós e disse, vocês vão orar pela família, vão clamar por eles. Nós começamos o clamor. A Bíblia manda clamar pela família. De repente, pessoas da sua casa estavam até para se separar. Depois você começou a orar, as coisas mudaram. As coisas se transformaram. Tudo começou a ficar diferente. A própria nossa irmã, a Dirce, lembra o testemunho da Dirce? Lembra ou não? Que a filha está para se separar. Ela pediu oração, entregou a foto, pediu para entregar na mão do pastor, começamos a orar. Daqui a pouco ela teve a notícia que estava tudo bem, que estavam novamente juntos, que estavam felizes e Deus estava abençoando. Lembra o testemunho dela? Foi esses dias agora. Deus deu uma direção, Deus falou com ela. Leva a foto para o pastor orar. Ela trouxe o pastor orar. Eu lembro, eu estava no escritório, o irmão veio, entregou para mim, falei, eu vou orar sim. Pus na mesa, comecei a orar, orei, pus do meu lado, deixei ali. Toda vez que eu olhava para a foto, eu punha a mão, fazia uma oração, determinava, e graças a Deus veio a resposta. Deus dirigiu ela. Ela foi sábia e obedeceu. A mesma coisa comigo e com você. Você quer um resultado de Deus, uma resposta de Deus? Todo mundo quer.
Você tem que buscar isso. Seja para qualquer área da sua vida. E hoje estamos no culto da família, então estamos falando da família. Mas pode ser qualquer área da sua vida. Finanças, saúde, o que for. Se você buscar em Deus, Deus vai lhe dar direção. Deus vai lhe instruir totalmente. Mas como que Deus vai me instruir? Dentro da sua palavra. Nos cultos que você vem e ouve a palavra de Deus. Por isso você tem que estar atento, acordado, prestando atenção, porque essa é a hora que Deus fala contigo. Essa é a hora que mais Deus fala com você. Esse é o momento que a palavra vem de encontro à sua vida. Se você ouve e acata, você vai obedecer exatamente como Noé obedeceu e vai ter a sua vitória. Amém? Vamos continuar. Vamos ver a bênção aqui. 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, ou a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Diga amém, Jesus. 20, vamos ler até o 22. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. 21. E toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Diga amém, Jesus. Toda a sua casa, sua família foi salva. E toda a instrução que Deus deu, Noé obedeceu. Pereceu? Não, ele não pereceu. Dá um tapão no seu sobrinho aí. Pode dar mesmo. Você também pode bater também. Presta atenção, rapaz. Ele não pereceu. Por que ele não pereceu? Porque ele deu atenção a Deus. Ele ouviu a Deus. Ele obedeceu a Deus e teve toda a sua vitória. Diga graças a Deus. Comigo e com você será a mesma coisa. Se você ouve, se você executa, Deus opera na sua vida. Se ouve, mas não executa, esquece. Você vai naufragar junto com a sua família. Você vai morrer afogado junto com eles. Você não ouve, então nem muito menos executar. Você não quer ouvir? Não, é melhor eu fazer do meu jeito. Então tá bom. Até hoje, fazendo do nosso jeito, aonde chegamos? Os lugares não foram bons. Os resultados finais não foram bacanas. Agora, se ouvir a direção de Deus, opa, é certeza de vitória. Nem nós, nem a nossa família vão se afogar. Nem nós, nem a nossa família será desamparada, porque a família de Noé não foi desamparada. Até o alimento, a quantidade, o alimento, tudo Deus deu instrução para Noé. Noé, faz assim, para vocês não perecerem. Não quero que vocês passem fome, não quero que vocês passem frio, não quero que vocês passem calor. Deus deu toda a instrução, todinha. Até onde tinha que ter janela, onde que não tinha, onde tinha que ser assim, assado. Toda a direção Deus deu. A arca de Noé afundou? Mas o Titanic afundou. Afundou ou não afundou? Com toda a tecnologia, todos os engenheiros que trabalharam nele, todos, afundou. Esses dias aí, esses meses atrás, o tal do Concórdia, né? Concordou com a onda do mar e afundou também. O capitão foi o primeiro a pular na água e fugir. Querendo fugir, e foi até condenado lá, o miserável. Fugindo, deixando o povo. Deus não faz isso. Deus, ele está com a gente no barco. Se a gente estiver com ele, é certeza que levaremos também a nossa família. Agora, guarda uma coisa muito séria no teu coração. Você está no barco. Jesus também está. Ele está ali, mas ele não é o timoneiro. Ele dá as instruções para os timoneiros. Quem são os timoneiros? Somos nós. Jesus não leva o barco. Jesus instrui como levar o barco. Quando Jesus estava dentro do barco com os discípulos, o que ele fazia? Dormia. Eles que tinham que levar o barco. Não era Jesus que levava. Jesus não vai entrar no nosso barco para conduzir. Não. Jesus vem dando toda a instrução. Quem vai conduzir sou eu e você. Seguindo a instrução dele, nós venceremos. Agora, se você pular fora do barco,
você vai se afogar. Infelizmente, o barco vai perder o rumo e a sua família junto. Isso é bom? Então abre os seus olhos, abre os seus ouvidos e obedece a Deus. O que Deus tem falado, faz. Vai para a direita. Vou para a direita. Vai para a esquerda. Por que, Senhor? Não. Nem questione. Sim, Senhor. Vou para a esquerda. Paro. Ora, oro. Determino. Mas Deus fala assim? Está falando agora. Está dando toda a direção. Está instruindo você em tudo. É só você aceitar o que Deus está lhe falando. Porque eu não sei qual sentido Deus está querendo ou está cutucando em você, mas você sabe. Eu não sei, você sabe. Eu estou sendo usado por Deus. Um está pensando no marido, outro está pensando no filho, na filha. Outro está pensando numa situação que está passando ou passou essa semana, como é que vai resolver. Deus está falando tudo para você. Deus está dando instrução para todos vocês aqui. Basta você ouvir, ser obediente e seguir. Você vai triunfar. O dilúvio vai passar e você e sua família estarão são e salvos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus? Ou vamos para o lado do barco? Vamos largar o timão. Deixa o timão. Não é o timão, o time de futebol não, viu, seu Max? É o timão lá do barco. Vamos largar o timão? Continue firme. Segure o timão. Não ri não, Cazu. Segure lá o timão, aquele redondo que barco que tem um monte de coisa que tem que segurar para conduzir. Segura e vai. Não larga não. Confia. E vai adiante que você vai ver a vitória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Fique de pé. Vamos falar com Deus. Vamos fazer 2 orações. A primeira oração você vai fazer por você mesmo. Se você estava cambaleando, largando o timão de lado, deixando o barco meio torto, deixando o barco tomar rumos diferentes, a onda levá-lo, você vai pedir perdão a Deus. Vai tomar o seu lugar novamente. O lugar de conduzir o barco. Esse lugar é teu. É você que tem que ser o Noé de hoje para levar a tua família para Jesus. Mas por que eu? Que cargo pesado? Não. Deus não coloca fardos pesados em nós. Deus, ele tira o nosso pesado, traz um leve. Confia, porque Deus sabe e te conhece. Poderia ser outro da tua família. Não, tem que ser você. Por que eu? Porque Deus conhece teu coração. Mas o meu irmão é muito mais forte que eu. Mas o coração do seu irmão não está pronto. O seu está. Tinha que ser outra pessoa. Meu cunhado, aquele lá. Não, aquele lá não tem o coração preparado ainda. O seu está. Será, pastor? Deus não erra. Ele sabe o que está fazendo. Ele te chamou aqui para você salvar sua casa. Então, através da sua oração e determinação, você vai salvar sua casa. Em nome de Jesus. Meu casamento, você vai salvar o teu casamento. Meus filhos, você vai salvar os seus filhos. Basta você colocar fé, acreditar, confiar. E venha o que vier, eu vou obedecer a Deus. Podem me chamar de louco, de maluco, de doido. Eu vou obedecer a Deus, como Noé fez. E eu vou ver minha família salva em nome de Jesus. Amém? Então você vai orar por si. Se você estava cambaleando, estava duvidoso, estava até pensando em desistir da sua família, da sua casa, do seu lar, do seu casamento, você estava errado. Peça perdão a Deus agora e retorne em nome de Jesus ao seu posto, para levar esse barco e conduzir a família à salvação. Amém? Feche os olhos e pense em Deus. Senhor Pai amado e Pai querido, nós oramos, Senhor, nessa primeira oração pela nossa vida. Porque, meu Deus, nós clamamos e oramos pela nossa família. E para que tudo isso, meu Deus, tenha efeito, nós nunca podemos olhar para trás, pensar em pular do barco, pensar em largar, meu Deus, o timão e deixar o barco à deriva. Nós temos, meu Deus, que pegar firme, em nome de Jesus, e ir adiante. Por isso eu te peço agora, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Se em algum momento, meu Deus, essa pessoa pensou em largar o timão, deixar a família de lado. Se, meu Deus, ela pensou em não buscar mais, não orar, não clamar pela salvação dos seus queridos, parentes, meu Deus, pelo seu cônjuge, meu Pai, perdoa ela agora, porque ela estava deixando o barco à deriva. Por isso, meu Deus, a tempestade estava levando essa pessoa. Os medos, os conflitos, meu Pai, as situações estavam arrebatando ela, porque a onda estava levando cada vez mais ela para o redemoinho das águas. Ela não estava tendo controle, porque ela não estava na posição dela, Pai.
A posição que o Senhor o chamou, a chamou, Senhor. A posição de um Noé. Meu Deus, para conduzir todo o barco, meu Deus, e ter a vitória da salvação da sua família. Pai, mas hoje esse homem, essa mulher ouviu a tua palavra. E eu creio, meu Deus, que as ondas do medo, as ondas, meu Deus, da angústia, da opressão, dos sentimentos, dos pensamentos, caem por terra agora em nome de Jesus. E essa pessoa volta, meu Deus, ao posto dela. Meu Deus, aquela que segura, meu Deus, o timão, e como sendo um timoneiro, ouvindo a direção do capitão, que é o Senhor, ele vai adiante, Pai. Oh, aleluia! Deus, é dessa forma que nós conseguiremos, com certeza, trazer nossa casa, salvar os nossos familiares através da nossa oração, pois é bíblico, Deus. A tua palavra diz que nós temos que buscar pelos nossos, e nós temos que orar pelos da nossa casa, nossa família, e nós estamos aqui para isso. Deus, então agora, nós vamos, meu Deus, colocar as fotos no altar e vamos clamar pela nossa família. E Pai, eu creio que na posição em que nos colocamos, aceitando, meu Deus, essa posição de timoneiro, ouvindo a voz do capitão, Senhor Jesus, nós vamos com certeza, Pai, ir ao rumo certo com esse barco, com essa arca, levando toda a nossa família ao reino dos céus. Está determinado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga em nome de Jesus: eu não vou negar o meu chamado para salvar minha casa, para salvar minha família. Eu estou aqui, vou perseverar, vou determinar e vou ver toda a minha família salva em nome de Jesus. Eu creio. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, igreja. Graças a Deus. Por que mexeu no som? Agora nós vamos orar, clamando pela nossa casa, clamando pela nossa família, e eu tenho certeza que Deus vai operar em nome de Jesus. Se você de repente sai, mexeu no som. O som foi abaixando, mexeu alguma coisa, aí viu o que foi? Se você colocar se você manter a sua posição como timoneiro, você vai direitinho conduzir esse barco na voz do capitão, Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu não deixo nada atrapalhar. Pastor, eu quase desisti, mas graças a Deus você não desistiu e está aí. Está aí para buscar e vamos continuar buscando. E com certeza o poder de Deus vai operar. Amém? Amém. Trouxe a sua foto? Vem aqui. A sua não, né? Sua família, né? Coloca aqui no altar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso. Falta mais alguém? Não? É aí. O som é aí. Não é a bateria. É aí o som. Nós vamos... Desliga aí. Vê se melhora. Desligou? Alô? Alô? Jesus. Não, tá a mesma coisa. Pode ligar. Vamos orar sem microfone mesmo, e com certeza Deus vai operar da mesma maneira. Aonde você está, dobre os seus joelhos e vamos clamar pela nossa família, em nome de Jesus Cristo. Isso, fecha os olhos, pensa firme no Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós estamos aqui nessa campanha de fé. Meu Pai, será todo esse ano de 2013. Meu Deus, nós queremos a realização da salvação da nossa casa. Nós queremos sim, ó Deus, ver toda a nossa família no Teu altar. Assim como as fotos estão no altar, pelos olhos da fé, Senhor, nós vemos a nossa família no Teu altar, servindo o Senhor, se dobrando a Ti, confessando o Teu nome. Pai, por isso nós oramos agora. E nós Te pedimos, Deus, visita a nossa família, aonde eles estiverem, Pai. De repente, há familiares no leito de dor de um hospital. De repente, meu Deus, há familiares presos, Senhor. Algum parente dessa pessoa que está na cadeia. Meu Deus, pessoas que estão nas drogas. Outras, meu Deus, que se separaram, estão se separando. Meu Deus, familiares que estão na miséria.
Outros, meu Pai, que estão numa religião, que estão seguindo alguma coisa, meu Pai, muito horrível. Meu Deus, agora, Pai, envia os teus anjos lá na casa dele, na casa dela, e começa a operar na nossa família, Pai. Ah, meu Deus amado e meu Pai querido, e que tudo aquilo, meu Deus, que é obra maligna, contrária, diabólica, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo, meu Deus, que é obra de demônio, tudo aquilo que é obra de espíritos imundos, tudo aquilo, meu Deus, que foi obra das trevas, que tem preso, está prendendo um familiar, que está acorrentando uma casa, que isso caia por terra em nome de Jesus Cristo. Toda incredulidade, religiosidade, tudo que atrapalha a nossa família, vai embora. Toda e qualquer macumba, feitiço, magia, simpatia, bruxaria, tudo, meu Pai, que se levantou, que é contra a nossa casa, a nossa família, nós determinamos, caia por terra agora. Sai da nossa casa, sai do casamento desse homem demônio, sai do casamento dessa mulher, toda frieza no casamento, toda separação, destruição conjugal, familiar, fora, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, poder de Deus, agora visita, Senhor, visita a nossa casa, visita agora, Senhor, a nossa família, onde eles estiverem, Pai. Sim, meu Deus, meu Pai, só o Senhor, Pai, tem poder para dar a vida, Senhor. Oh, Pai, então que o Senhor, com o teu divino poder, Senhor, com o teu Espírito Santo, Senhor, vá fazer a visitação, sim, Senhor, em cada um que está representado aqui, Pai, no coração, aqui, Senhor, no altar da família, ó Deus. Oh, Pai amado e Pai querido, traz o teu amor, Senhor, traz a tua graça, traz a tua presença, Senhor. O Senhor não se alegra com a morte, mas se alegra com a vida, Senhor. Então traz vida, Senhor, para este homem, para esta mulher, Senhor. Oh, Pai, traz o teu amor, Senhor. Nasça, sim, Senhor, o teu amor neste casamento. Oh, Pai, traz a cura, Senhor. Sara as feridas, Pai. Traz a libertação, este que está cativo. Oh, Senhor, o Senhor tem poder, sim, Senhor, para transformar, Senhor, todo o coração em pedra, todo o coração incrédulo, Senhor, num coração de carne que começa a ouvir a tua voz, sentir o teu toque, ter a tua vida, ó Deus. Oh, Pai, é crendo, confiando em ti, Senhor, que aqui estamos prostrados, sim, Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso, sim, Senhor, para trazer a vida, Senhor, a cada um destes, Senhor. Então tenha liberdade, opera, sim, Senhor, com o teu divino poder. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza, meu Deus, que assim como Noé, Pai, ele colocou, meu Deus, são e salvo toda a sua família na arca. Meu Deus, e pelo tempo, meu Pai, que eles tiveram que estar ali, Senhor, eles foram alimentados, eles foram cuidados, meu Pai, porque Noé foi inteligente, Noé foi sábio, Noé, meu Deus, deu ouvido à tua voz e não titubeou. Pai, é dessa forma que nós estamos buscando pela nossa casa, e em nome de Jesus, Pai, nós não vamos titubear, nós não vamos bobear, porque nós queremos a nossa família inteira te servindo, Pai. Ô igreja, começa a declarar o nome de cada familiar teu. Começa a declarar o Paulo, o Alexandre, o Roger. Começa a declarar a Elita. Começa a declarar o André, o Ricardo na casa de Deus. Começa a declarar agora a Silvia, a Maria, o João, o José. Começa a declarar os nomes deles e declare eles salvos, libertos agora. Começa a chamar eles pelos nomes. Começa a vê-los pelos olhos da fé dentro da casa de Deus, servindo a Deus. Começa a enxergar agora o teu familiar curado, liberto daquela doença, daquele câncer maldito, daquela enfermidade, daquele enfisema pulmonar, daquela maldição que estava na vida do teu pai. Declara agora a cura, a libertação e a conversão dele para Cristo. Pai, nós declaramos sim a salvação de todos os nossos familiares, Pai. Oh, meu Deus, é pai, é mãe, é tio, é irmão, é cunhado, é sobrinho, é sobrinha. Pai, nós declaramos a salvação. É marido, é esposa, Pai, toda a nossa casa servindo a Deus. Pai, em nome de Jesus nós acreditamos, por isso nós estamos clamando, por isso estamos determinando e declaramos sim, meu Pai, toda a nossa casa, toda a nossa família no altar de Deus, servindo a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, com fé, repita com teu pastor: Senhor Jesus, está declarado, está determinado, toda a minha casa servindo ao Senhor. Eu quero testemunhar a conversão da minha família. Obrigado, Jesus. Diga com fé: Satanás, a minha família
já é de Deus. Você perdeu, fora do caminho deles, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Amém, Jesus. Amém, igreja. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, e vamos aplaudir o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, maravilhoso Deus. Oh, aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Você crê na salvação da sua casa, na libertação da sua família? Então, de maneira nenhuma, olhe para trás. Olhe para frente, olhe para Jesus, olhe para Deus e creia. Nunca deixe nada te atrapalhar. De repente virão até parentes. De repente alguém fica sabendo. De repente você mesmo fala, estou orando por você. E alguém olha e diz assim, não precisa orar não. Ora não, que eu sou assim com o demônio, ó. Sou assim com o capeta. Porque tem gente que faz isso, né? Não sabe nem o que está falando. Mas fala. Na hora, você em espírito repreende, amarra. Está amarrado no nome de Jesus. E continue orando. Não, pastor, aquele cara lá não quer que eu não vou nem orar por ele. Disse umas besteiras lá. Lembre-se, ele está no mundo como um dia você esteve. Ele tem os pensamentos que um dia você teve. As coisas foram mudando na sua vida em Cristo. As coisas vão mudar na vida dele, na vida dela em Cristo. Então nós temos que clamar sim e buscar pela nossa casa. E querer ver toda a nossa família no altar de Deus. Assim como as fotos estão aqui, assim como a oração é feita, nossa família vai se dobrar diante de Cristo e vai confessar Jesus como nós confessamos. Amém? Graças a Deus. Amém, Jesus. Pega aí as fotos, em nome de Jesus. Não esquece, quarta-feira trazer de volta. Traz de volta quarta-feira para a gente orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode. Você mesmo, vem cá. Coloca a tua família no coração de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus? Fala a pessoa do seu lado. Seja um Noé ou uma Noéia. Na casa de Deus, para a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Cristo. Obedece, segue o caminho e com certeza Deus vai abençoar. E nunca se esqueça disso. Você tem um lugar nesse barco. Não é de capitão. O capitão é ele. Você é o timoneiro. Ele fala, você segue. Por isso ele diz para Josué, Josué, segue o meu caminho. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Vai por onde eu mandar. Para quê? Para você ouvir tudo que eu digo, tudo tal, para ser bem sucedido. Quando ouvimos a voz de Deus, andamos no caminho de Deus, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nenhum motivo nos atrapalha. Continuamos olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, nós vencemos. E veremos com certeza toda a nossa casa servindo a Deus. Os meus pais estavam lá, buscando, orando e clamando. E eu estava lá nas drogas. Depois de 6 anos de busca deles, hoje eu sou pregador do Evangelho. Então Deus, ele opera? Ele opera. Foi fácil para eles? Com certeza não foi. Teve um momento de pensar em desistir, principalmente quando via as notícias ruins, né? Principalmente quando via coisas ruins, de muitas vezes tentar trazer um pensamento, desiste de orar, para que continuar orando? Já é um caso perdido. Mas graças a Deus eles continuaram firmes orando, determinando, e com certeza, por isso tive muitos livramentos, e estamos aqui hoje, porque Deus ele é fiel. Então busca, não importa onde está o teu familiar hoje, ele vai estar na casa de Deus amanhã. Creia, determine. Nós temos que enxergar isso pelos olhos da fé, e com certeza Deus ele opera. Amém, Jesus? Graças a Deus? Que bom. Você que está em casa, está ao vivo aí, né? Você que está em casa, da mesma forma, clame, ore, busque pela sua família, porque Deus realmente ele quer operar na sua casa, em toda a sua família. Então não deixe, não permite que o mal lhe engane. Olhe para Jesus, caminhe firme em Jesus, que com certeza você vai vencer, tá bom? E semana que vem, sexta-feira, nós estamos aqui na reunião da prosperidade, falando mais e mais das bênçãos de Deus, e com certeza as bênçãos são maiores que pensamos ou imaginamos. No sábado, libertação e cura, às 8 da noite, e domingo, 6 da tarde. E, provavelmente, eu estarei confirmando com vocês aí, no mês de fevereiro, nós teremos aí uma bênção especial, inesperadamente, uma bênção aí bonita, para a Igreja da Graça no Japão. E confirmando tudo, eu confirmo com você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Tchau. Glória a Deus.